Olá a todos e todas que estão agora no evento Python Brasil 2021. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição online da Python Brasil 2021. Então, estamos agora, eu, Pamela, vou fazer minha autodescrição aqui, sou uma mulher negra, de tom claro, meus cabelos são lisos, soltos ao ombro, e estou com um vestido azul escuro, estampado com bolinha, flor e a Torre Eiffel. Hoje vou estar aqui nessa trilha apresentando mais uma palestra na Python Brasil. Uma coisa importante também, antes de apresentar, né, ao palestrante, nós temos um recado muito especial, que é para que vocês quiserem colaborar com a ONG Mães da Favela. Vai ser colocado o QR Code aqui no canto. Aí vocês podem estar colaborando usando esse QR Code. Os avisos sobre palestra relâmpago, cadastro no canal, quero participar do Discord. Vamos lá. Bem, hoje nós vamos ter a palestra do Pablo Henrique Aguilar. Ele é amante de cerveja, eu também sou, entusiasta em FP, gosta bastante de desafios e tecnologia. Quando junta os dois, é melhor ainda, né? Atualmente atua como back-end engineer e contribui com alguns projetos open source. Pablo Henrique Aguilar. Vamos ver a sua reclusão que pula. Bom, fechou. Então pode começar? Pode já, né? O slide está ali já. Então, o nome da minha palestra é A Recursão que Pula. Aqui, a Pamela, né, já me apresentou. Então, meu nome é Pablo Aguilar. Essa aqui é os tópicos que eu pretendo abordar hoje aqui, né? Tipo, né, nessa talk. Então, falar de recursão, o que é um tail call, o problema que a gente tem com recursão, né, soluções, o que são trampolins, os problemas, né, que a gente tem usando trampolins e uma conclusãozinha. Bom, falando de recursão, né, a recursão, né, ela tem duas formas de acontecer, né? A gente tem uma recursão direta, a recursão direta e uma recursão indireta, né? A direta seria a função A chamando ela mesma, chamando ela mesma dentro dela, né? E uma recursão indireta seria tipo, a função A chamando a função B, e a função B chama a função A de novo. E por que a gente escolhe, às vezes, utilizar recursão em algumas soluções? Pelo design, né? Às vezes fica muito melhor um código recursivo do que você usar um laço como um for loop ou um while. Então, acho que esse é o principal motivo pelo qual as pessoas usam recursão. E aí, eu vou mostrar um exemplo agora, né? O primeiro exemplo de recursão vai ser uma árvore de busca binária, né? Ou uma árvore binária, tal, que ela, se ninguém nunca viu, ela se parece com isso, né? Então, a árvore ela tem vários nós, né? Cada nó, ele pode ter até dois filhos, né? Vamos dizer assim. E aí, o padrão aqui a gente tem um nó. No caso aqui, eu tenho um nó que tem o número 6, e na minha esquerda vai ficar os números menores que 6, os nós, né, o nó menor que 6, e do meu lado direito o nó maior que 6. Desculpa. E aí eu trouxe também um exemplo de código, para a gente dar uma olhada, que eu tenho uma classe aqui, que ela é a representação do meu nó. Então, o meu nó, ele guarda um valor, e ele pode guardar também, né, a referência para um filho esquerdo que está na esquerda ou para um filho que está na direita, né? E aí eu coloquei algumas anotações de tipo aqui para facilitar também o entendimento. E essa aqui é a nossa classe que vai representar a árvore, né? A árvore, ela vai guardar o nosso primeiro nó, que seria a raiz, e
ela que vai ser a responsável também por guardar os métodos que a gente tem de inserção, busca e etc. E aí eu vou... Tá. Aqui é só por curiosidade, né? Aqui nesse slide aqui do nó, eu defini ali uma variável de tipo, né? Que eu falo que o item que passa para ela tem que suportar o operador maior que, né? E aí eu faço isso por meio de uma interface e, né, typing. Aí eu vou mostrar agora uma solução iterativa, né, de busca, né, nessa árvore, como que ficaria. Então, eu tenho minha função, né, o meu método, search item, que vai buscar o item. O que ele faz é bem simples, né? Esse método, ele recebe o item que eu estou procurando, né? Pode ser um número, pode ser uma string, enfim, qualquer coisa que suporte o operador maior que, né? E aqui eu faço um while, né? Então, enquanto o meu nó, enquanto o nó que eu estou verificando o valor agora, ele não for nulo, eu continuo a iterar. E aí eu tenho aqui, continuo a iterar. Aí eu tenho algumas condições, né? Aqui, se o item que eu estou procurando tiver o mesmo valor do meu nó que eu estou agora, então eu posso retornar este nó porque eu achei o item que eu procurava. Caso contrário, se o item, né, o número for maior do que eu tenho atualmente no nó que eu estou, eu mudo meu nó atual para direita, porque se ele é maior, então ele vai estar à direita. E se ele for menor, meu nó atual vai ser o nó da esquerda vai ser o nó da esquerda. E caso contrário, caso tudo falhe, eu vou só retornar current node, porque se ele não achar e ele for até o fim, ele vai ser apenas um valor nulo, né, um valor vazio. Agora, a solução recursiva para esse mesmo caso seria essa aqui, que eu tenho um método que também chama search item, né, ou procurar item, que ele vai receber um item, né, o item que eu estou procurando e o nó, e o meu nó que eu estou procurando aquele item. Então, o que eu faço aqui dentro do corpo do meu método eu verifico se o meu nó é nulo, porque se ele for nulo, não tem mais para onde eu procurar, então eu só retorno ele sendo nulo, ou se o valor do meu nó foi igual ao item que eu estou procurando, porque se ele for igual, então eu consegui achar o que eu queria, então eu de novo, só retorno o nó. Caso contrário, se o valor que eu estou procurando ele for maior do que o valor que eu estou no nó atual, então eu chamo de novo, recursivamente, né, o meu método de buscar o item, passando o item e passando o nó direito. E aí, se ele não for igual, se ele não for maior, então ele vai ser menor, né? E aí, finalizando o método, eu chamo o buscar item de novo, passando o meu item, só que dessa vez passando o nó esquerdo. Tá? E aí, uma comparação aqui entre os dois algoritmos, né? Tanto o recursivo quanto o iterativo. Como dá para perceber, o número de linhas, né, usando a recursão é bem menor e até um pouco mais sucinto, depois que, né, você pega a ideia da recursão, do que um algoritmo iterativo. Tá. Então, agora eu tenho o meu... vou explicar agora sobre o tail call, né, e o que é tail call. Pronto, eu coloquei essa explicação aqui, mas vou mostrar um exemplo, tá? Então, é considerado tail call quando a última instrução da função é uma chamada para uma função, tá? Mas como que é isso, né? O exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo de uma função que calcula o fatorial de algum número, né? Para quem não lembra, fatorial de 2 é 2 vezes 1. Fatorial de 3 é 3 vezes fatorial de 2, que por sua vez é 2 vezes 1. E assim por diante. Então, aqui eu tenho minha função fatorial, e olhando ela, eu só com aquela explicação, né, que eu dei, eu poderia falar que eu tenho um tail call aqui, porque
eu estou chamando a função fatorial como último, né, como minha última instrução da função. Porém, não é bem assim. Analisando melhor aqui essa função fatorial, a minha última instrução, na verdade, é a multiplicação com o resultado que eu tenho da chamada da função, né? Então, esse exemplo aqui ainda não posso chamar ele que ele é tail call. Um exemplo aqui, agora, usando fatorial, mas sendo tail call, ou quando a chamada para a mesma função, a gente pode falar tail recursive. Pronto. Essa função agora, eu posso falar que ela é tail call, e como que eu fiz isso? Ao invés de eu esperar o resultado para depois esperar o resultado do meu fatorial, né, da minha chamada fatorial, para depois eu fazer a multiplicação, eu já vou fazendo a multiplicação conforme a chamada da função. E para isso eu adicionei um novo argumento, né, que é o argumento de resultado, que ele vai simplesmente acumular o resultado. E assim eu posso falar que minha função é tail call. E isso aqui vai ter serventia para uma explicação que eu vou dar lá na frente, né, mas só falando sobre ele. E aí, o problema com a recursão, né? Como tudo que a gente tem hoje, sempre trocando, né? A gente sempre tem algo que a gente perde, né? Trocando um pelo outro. No caso aqui, trocando uma solução que utiliza laços for ou while por uma solução recursiva, né? Então, a gente sempre acaba perdendo alguma coisa. E qual que é o maior problema aqui? O problema é que, dependendo do que a sua função recursiva faz, a gente pode estourar o que a gente chama de call stack, que é basicamente a nossa pilha de chamadas que a gente tem. Então, toda vez que eu chamo uma função, um item é adicionado a essa pilha. Certo? E como recursão é uma função chamando ela mesma, então essa pilha ela vai crescendo de maneira rápida, né? Dependendo da sua função de recursão. E aí, aqui um exemplo, né? E aí é um exemplo bem básico, assim, sobre... tentando ilustrar como seria como seria a nossa pilha de chamadas, né? Chamando a função de fatorial para calcular o fatorial de 10, né? Então, a gente sempre acumula ele, fatorial de 10, depois fatorial de 9, 8, até chegar em 0, para depois a gente desempilhar tudo, né, isso, e ter a nossa resposta final. Mas qual que é o problema da gente estar adicionando itens, né, itens a essa pilha? O problema é que cada item, querendo ou não, ele guarda informações. E aqui eu só coloquei algumas informações que a gente tem. Pode ter informações internas, né, também do Python. Tal, ele guarda as variáveis locais, guarda bastante coisa, né? E isso muitas vezes é replicado, né, entre os nossos itens. E qual que é o problema disso? É que informação ela tem um custo, né? E o custo é o nosso espaço em memória. Então, se a gente vai empilhando muito, chega uma hora que a gente não consegue empilhar mais, porque a nossa memória ela simplesmente vai acabar, né? Ela não é infinita, ela é finita. E quando isso acontece, tem um famoso Stack Overflow, né? Que é quando você tenta colocar mais um item na sua stack e simplesmente não tem mais como colocar nada. E aí ela estoura. Eu coloquei um GIF aqui, né, tentando ilustrar como seria o Stack Overflow, que é basicamente um ônibus lotado de gente e tem um cara correndo atrás. Esse cara tenta entrar, e quando ele tenta entrar nesse ônibus, ele basicamente derruba todo mundo que estava dentro daquele ônibus. Então, é assim que o Stack Overflow funciona. Só que o Python, o nosso grande Python, ele é esperto bastante para não deixar isso acontecer. O Python, ele tem um limite de recursão.
E aí, se você quiser saber qual que é o limite da recursão, isso aqui eu acho que ele varia de máquina para máquina, né? E para saber isso, você pode importar o módulo sys, né? SYS, e chamar a função getRecursionLimit, que é pegar o limite de recursão. No meu caso, aqui no meu computador, era 1000. Então, eu poderia ter, no máximo, 1000 chamadas recursivas antes de dar a exceção, né, de limite. E aqui é aquela mesma minha função fatorial, que calcula o fatorial de número, só que aqui eu passei o número 1000. Por quê? Porque no meu caso, né, o 1000 ele é o máximo que eu posso. O 1000 é o máximo que eu posso ter de recursão, né? Então, só para testar, quando eu executei isso, eu recebi esse stack trace aqui, falando que, cara, eu excedi o limite máximo de recursão. Só que pode ter casos que, sei lá, eu queira realmente fazer mais de. Eu queira ter mais de 1000 itens na minha call stack. Desculpa, na call stack não, mas eu queira fazer mais de 1000 chamadas, né, para a função ali recursivamente. E aí, como que a gente contorna esse problema do Stack Overflow ou do limite de recursão? A gente tem algumas abordagens. A primeira cara, e a mais simples, talvez, que é, cara, reescreve o seu código para ele ser iterativo, né? Em vez de você usar recursão, usa um laço for ou um laço while, que aí não vai, né, acumular todas essas chamadas, então não vai bater lá no limite de recursão. A outra solução é Tail Call Optimization, ou otimização de chamada de cauda. Eu acho que a tradução fica assim. Ou eu vou chamar de TCO aqui. TCO, que é o que acontece nessa otimização, né? Também dá para encontrar na internet como Tail Call Elimination, mas eu acho que no final as duas coisas a gente pode abordar do mesmo jeito. Que é, quando a minha função ela tem uma chamada, né, ela tem um tail call, o que acontece é, ao invés da linguagem, né, a linguagem, ela criar mais um item na nossa stack, ela vai simplesmente reaproveitar aquilo que a gente tem na stack, no item da stack que já está ali, e não vai subir isso, né? Ela não vai progredir a nossa call stack. Porém, o Python não suporta, né, TCO, e nem vai, mas no final tem uns links, mas não vai. E tem algumas linguagens aqui que suportam, como Lisp, Scheme, o GCC. Eu sei que o GCC é um conjunto de compiladores, né? Ou um compilador, mas dá para ativar. Eu acho que não é default essa otimização quando você está usando o GCC para compilar seus programas, mas você consegue, né, ativar esse tipo de otimização. Eu coloquei Haskell aqui porque algumas pessoas falam que é e outras falam que não é. Mas no final o Haskell ele não tem o TCO, né? Ele usa outro mecanismo para prevenir que a call stack, né, dentro lá cresça. O JavaScript, porém, o JavaScript ele só tem um suporte para TCO. Da última vez que eu vi só tinha se você estivesse usando o motor do Safari iOS. O Scala também tem suporte, porém o Scala tem um problema que ele não consegue otimizar quando sua recursão é indireta, e você ainda tem que falar para ele que aquilo lá ele tem que otimizar. Você tem que falar, otimiza essa função aqui para mim. Também não é default. Tem esse outro cara, que é Continuation Passing Style, mas eu acho que isso aqui daria uma talk só para ele, só disso, então, só para saber que existe. Tal. Ou a gente pode usar a solução de trampolins. E aí, o que é um trampolim? Um trampolim, eu vou chamar aqui de técnica,
onde você consegue manter o design da sua função muito parecido com o recursivo, isso porque aí tem que fazer algumas mudanças, né, para usar o trampolim, mas muito parecido com algoritmo recursivo, porém por debaixo dos panos, a gente tem um loop. E isso faz com que a nossa call stack não cresça com várias chamadas recursivas ali. Certo? Então, eu trouxe duas implementações aqui como base, só para mostrar como que é, ou como seria o trampolim. A primeira é essa aqui. Então, eu tenho uma função que chama trampolim, e o que ele recebe é a função que eu vou querer marcar ela, digamos assim, marcar ela para utilizar o trampolim. E essa função, que eu vou receber, ela pode receber N argumentos, do jeito que eu estou aqui, e o retorno dela podem ser duas coisas. Ou o retorno dela vai ser o resultado final que eu espero, no caso do fatorial, o resultado final que eu espero é um integer, né, um número inteiro representando o cálculo daquilo, ou o retorno vai ser uma função, dessa vez é uma função que não recebe nenhum argumento, para eu chamar de novo, né? E assim eu controlo o quanto eu quero de recursividade ou não, né? Se eu retornar uma função, então eu vou sempre chamar ela, caso contrário, eu só devolvo o resultado. Tá? E aí, o algoritmo aqui é bem simples para implementar, né, o trampolim. Então, com a função que eu recebi, isso aqui é quase um decorator, né? Dá para usar como decorator. Então, o algoritmo a função que eu recebi como parâmetro, né, na trampolim, eu chamo ele utilizando os argumentos que foram passados, né, depois que eu passei essa função para a função trampolim. Ou usei como decorator, né? E aí o que ele faz ele chama ele chama a função com os argumentos e ele vai ter o resultado, né? E aí a gente verifica que em um laço while, se o meu resultado ele é um callable ou um chamável, né? Ou se ele é um chamável, se eu consigo chamar ele como se fosse uma função. Eu estou falando como se fosse uma função porque a gente tem classes, né, que podem se comportar como uma função em Python. Então, enquanto o meu resultado, eu consegui chamar o meu resultado, eu vou chamando ele até que o resultado ele não seja mais chamável, e aí sim ele vai ser o meu resultado final, e eu posso só devolver ele. Aqui tem, de novo, aqui minha função de fatorial, só que dessa vez ela está modificada para retornar o que uma função para usar trampolim precisa, certo? Então, eu tenho uma função fatorial aqui igual uma função fatorial, e aqui eu recebo um número inteiro que vai ser um número que eu vou querer calcular o fatorial, e eu tenho o resultado, né, que vai ser o meu acumulador para o resultado. E aí o que eu faço se o número for igual a zero, né, que eu recebi, então eu já posso retornar o resultado, porque eu sei que eu fui de, sei lá, se eu passei 10, eu fui de 10 até 0 e calculei tudo. Então eu posso simplesmente retornar o resultado. Caso contrário, o que eu faço eu vou retornar uma função, e aí aqui eu estou retornando uma lambda, né? Então a minha lambda ela não recebe nenhum parâmetro, e quando eu chamar essa lambda, ela vai chamar a minha função fatorial de novo, passando basicamente os mesmos parâmetros que eu tinha na outra solução, né, que é o número menos 1, e multiplicando, né, o resultado pelo número que eu estou agora. E assim eu consigo extrapolar, né, o limite de recursão do Python, até porque ali eu não estou mais utilizando recursão, né, só estou com um design recursivo. Então, aqui o que eu fiz aqui, eu fiz um teste. De novo, eu importei o módulo sys,
peguei a recursão máxima, né, o limite de recursão que eu tenho, e adicionei mais um. E o que eu fiz foi passar minha função fatorial, essa nova versão, para minha função de trampolim, que vai me ajudar, né, a fazer a iteração e conseguir o resultado que eu quero, e eu passei esse número, né, que no caso aqui no meu seria 1001. E no final, ele conseguiu fazer as 1001 chamadas, né, e conseguiu o resultado. O resultado de 1001 fatorial é bem grande, então não combina a tela, mas então só confia em mim, funciona. Tal, e eu trouxe também uma segunda implementação, né? Porque o trampolim, eu acho, ele tem N maneiras de você implementar, né? Vai da criatividade de cada um. Então, a segunda implementação aqui, talvez ela seja mais simples de entender, mas o que eu tenho de novo, eu tenho uma função trampolim, que ela recebe uma outra função, a função que eu quero fazer o trampolim nela, né? E aí, essa função que eu recebo, ela pode ter N argumentos, né? N argumentos, mas o retorno dela pode ser duas coisas. Ou ele vai me retornar uma tupla com tamanho, desculpa, estava pensando aqui, com tamanho 2, onde o primeiro cara vai ser true, e o segundo cara dessa tupla vai ser o resultado final da minha computação. Caso contrário, ele vai retornar uma tupla de tamanho 3, onde o primeiro argumento, né, ele vai ser o primeiro elemento, ele vai ser true, e aí o true ou false aqui, ele está falando se eu quero ou não continuar a minha recursão, certo? Então, ele vai retornar um true no primeiro item, e os outros dois itens, né, dessa minha tupla que ela tem um tamanho 3, vai ser os argumentos posicionais e os argumentos chave-valor. Né? Ou conhecido aí na comunidade como args ou quargs ali, né? KW args. E aí, o que eu faço aqui no algoritmo eu tenho um laço, que é um while true, e aí, um while true, aí tô vendo isso. E aí, o que eu faço a mesma coisa que no começo, eu chamo minha função com os argumentos que foram passados, e aí eu tenho um resultado. E o que eu faço aqui eu verifico se o primeiro item da minha tupla ele é true ou false. Porque se ele for true, então eu quero continuar. Se ele for false, então eu quero parar. Então eu tenho uma variável aqui que é should_stop, que basicamente eu faço um not, né? Eu nego esse primeiro elemento para saber se eu devo parar ou não. Então eu verifico se eu devo parar e se eu devo parar. E se essa condição for true, o que eu faço é apenas retornar o item da posição 1. Porque eu sei se veio true, o primeiro item é o meu resultado, é o que eu queria. Caso contrário, eu só faço um unpacking, né, dos outros dois itens, né, porque se veio falso, eu tenho os outros dois itens, que seriam o args ou KW args, em duas variáveis para eu usar na próxima vez que meu laço, né, ele voltar. E aqui é um exemplo utilizando agora essa segunda implementação, que de novo, eu tenho minha função fatorial. Dessa vez aqui eu estou usando a função trampolim como decorator mesmo. Então eu tenho minha função fatorial, que ela vai receber um número e tem um resultado. A mesma coisa dos outros. O que difere aqui vai ser o meu retorno, né? Se o meu número ele for igual a 0, né, então quer dizer que eu percorri todo se o meu fatorial for de 10 até 0, então o meu retorno vai ser false e o result, né? Porque o false falando que eu quero parar de chamar e o result é meu resultado. Caso contrário, eu vou retornar true, falando para continuar a chamar minha função. Eu vou retornar uma lista dos argumentos que eu teria dos argumentos
que a minha função, no caso fatorial, ela recebe, e o terceiro item seria um dicionário, né, com os chave-valor que eu quero passar para minha função também. E aí eu fiz basicamente a mesma coisa do outro, eu peguei o limite de recursão, adicionei mais um e chamei essa minha função fatorial, só que dessa vez, isso, desculpa. Só que dessa vez eu tô usando decorator, o trampolim como decorator, chamei, e aí ela funcionou também. Deu o número lá grandão de fatorial de 1001. E por que trampolim? Por que o nome trampolim? E aí, isso aqui eu não achei nenhuma fonte sobre o nome, né? Trampolim, mas isso aqui é mais uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que também ajuda a explicar mais o comportamento interno do trampolim. Então, aqui, o que eu tenho é como se fosse a representação da minha call stack, passo a passo, né? Então, aqui eu tenho um item na minha call stack que é o trampolim. E o que a função de trampolim faz? Ele chama a minha função fatorial. Então, no caso, se eu passei um fatorial de 10, meu trampolim, ele vai chamar fatorial de 10. Então, eu vou ter mais um item na minha call stack. Retornou, então eu voltei para a minha função trampolim. E aí retornou, eu vou chamar agora fatorial de 9. Aí o trampolim vai lá e chama, né, fatorial de 9, e o Python vai empilhar de novo um item na call stack. E aí esse sobe e desce, né, é semelhante a um trampolim. Problemas com trampolins, e aí não só trampolins, mas também quando você tem o TCO, essa otimização que é difícil de debugar, né? É difícil de depurar. Por quê? A nossa call stack, ela é basicamente o histórico, né? O histórico de chamadas, sabe? Eu tô com um problema lá, e eu quero ver, e a call stack é meu histórico de chamadas para aquilo que eu estou buscando ter chegado naquele estado. Por exemplo, se eu estou querendo saber o porquê que um erro aconteceu, a call stack é o histórico de todo o estado que eu tive ali até chegar no problema, e aí eu consigo depurar melhor o problema. Quando a gente usa trampolim, a gente não tem mais, por exemplo, na função de fatorial, eu não tenho mais, por exemplo, qual foi o estado quando eu chamei fatorial de 6 e está dando um erro lá no fatorial de 2, não sei. Algo assim, eu não tenho mais esse estado, eu não tenho mais como ver. Esse eu acho que é um erro bem latente, quando se usa, tem TCO, né, ou se usa trampolim. Aqui, cheguei na conclusão. Eu vou falar mais um pouco, que cara, eu particularmente sou uma pessoa muito ansiosa, então toda vez que eu vejo alguma coisa nova, eu quero aplicar aquilo, eu arrumo um jeito, eu arrumo uma explicação para querer aplicar aquilo em um serviço que eu estou trabalhando, por exemplo. Mas a realidade é que eu acredito que a gente não precise, sei lá, utilizar trampolins na maioria dos casos, né? Porque o Python já dá um limite bom, né, para a gente ter de recursividade, né? Dá 1000, dependendo da máquina, né? No caso é 1000. Então você pode fazer 1000 chamadas, né? Você pode empilhar 1000 itens na call stack lá recursivamente. Isso é um bom número, né? E cara, se você não tem um problema de querer isso. Se você não tem esse problema, então não tente otimizar ele cedo demais. Trampolins, eles são bem mais... Trampolins não, né? Mas o TCO ele é bem mais usado em linguagens puramente funcionais, porque elas não têm as construções que a gente conhece de for ou while, né? Ali, tudo que você faz são funções chamando funções, então você tem recursão, bastante recursão, e aí a gente tem que ter essa otimização mesmo, mas, cara, em Python acho que a gente não precisa
disso. E aí, só se o seu problema for muito específico, você precisa fazer isso, então faça, mas se não precisar, não faça. Agora, se você quiser utilizar a Trampolim e tal, mas não quiser implementar, tem essa biblioteca. Opa, não mudou. Essa biblioteca que é fn.py, que é, além de outras coisas, ela também provê uma função, é um decorator de trampolim, e a implementação é bem parecida com as duas que eu mostrei agora. Também tem essa outra biblioteca que eu descobri semana passada, que é a PFAN, que ela também provê, né, esse mecanismo de trampolim para você, só que é interessante olhar a implementação deles, que é bem diferente. Ao invés de usar só funções, né, igual eu fiz ali, usar um decorator, eles utilizam classes para fazer esse mecanismo, e é bem legal de ver. E aí, o porquê eu falei, né, que o Python não tem e não vai ter, né? E porque isso já foi proposto há algum tempo atrás, inclusive tem dois links aqui. O primeiro é esse aqui, que é Tail Recursion Elimination, né, que é um blog post do Guido, né? Para quem não sabe, o Guido é o criador do Python. Então, já rolou essa discussão de pessoas querendo adicionar o TCO, né? Essa otimização, ou TCE, Elimination, dentro do Python. E aí, ele tem... É bem legal desses dois posts, para saber o porquê que Python não precisa, né, disso. Então, tem esse aqui, que é o primeiro, e aí esse aqui deu um burburinho, e aí ele escreveu esse outro aqui, que é Final Words on Tail Calls. Bem legal. E se alguém quiser saber mais de recursão, continuações e trampolins, tem esse artigo aqui, que é sensacional, assim, eu acho que o nível de detalhe dele é bem legal sobre essas coisas. E aqui é mais alguns links, que se alguém tiver interesse em outras coisas, como, por exemplo, eu falei que linguagens puramente funcionais não têm as estruturas que a gente conhece, né, como for ou while. E aí tem alguns links de discussão bem interessantes, se alguém quiser ver e se aprofundar e saber mais. Bom, acho que foi isso. E obrigado. Qualquer sugestão que vocês tiverem, por favor, podem entrar em contato comigo no Discord, no Telegram, no Twitter, qualquer lugar. E é isso. Obrigado. Olá! Obrigada pela sua palestra, Pablo. Foi muito importante para Python no Brasil. Aprendi muito, agradeço a sua participação. Eu acho que eu esqueci de falar inicialmente sobre o projeto ONGs Mãe da Favela. Então, quem puder colaborar, nós estamos com esse projeto, né, de colaborar com esse projeto, ONGs Mãe da Favela. Aí, se quem quiser doar, vai ter um QR Code na tela. Bem, nós vamos ter nossa comunicação no Discord. Por enquanto, não teve nenhuma pergunta, mas você pode estar interagindo e compartilhando links. E eu, particularmente, tenho uma pergunta. Você tem como você compartilhar esse link do artigo depois lá no Discord? Qual artigo? O que você mostrou por último? Esse? É. Sim. Vou mandar lá no canal da trilha. Aí, manda lá no canal da trilha para a gente poder... Aí eu agradeço a participação. Eu agradeço a participação de todos e todas. A gente continua aí
Até mais, pessoal.